Olá, minha gal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mariana Letícia, também conhecida como Flor, e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da minha oficina Crochê Consciente. Essa oficina recebe o apoio da Lei Paulo Gustavo e também da FUNCAP de Aracaju, Sergipe. Minha gal, eu estou muito feliz, pois já passamos dos 10 vídeos aqui da oficina, e eu espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos e dos conteúdos que eu tenho passado. E no vídeo de hoje eu trago um short. Na verdade, um mini short. Mas eu vou estar passando todas as especificações para vocês fazerem junto comigo. É um short que é a primeira vez que eu estou fazendo esse modelo, mas eu espero que eu passe com qualidade e conteúdo e que vocês possam realizar a confecção da peça na casa de vocês. Então vamos conferir como ficou a aula. Essa peça de hoje vamos precisar de linhas de algodão, ou pode ser também acrílica, não tem problema, de lã, tá? Eu tô usando o Barroco 6 na cor chama. E esse mais clarinho aqui na cor pêssego. É as cores que eu vou utilizar hoje, que é que eu tô tendo aqui, tá? Vocês podem estar utilizando qualquer cor, dois ou mais fios, né, pra fazer coloridinho. E inicialmente eu vou estar utilizando a agulha 3,5. Para compor o short, eu vou estar utilizando a agulha número 4, mas você pode estar utilizando uma apenas, certo? Eu tô utilizando duas porque em uma parte, que é a parte da cintura, onde a gente tem menos medida, onde eu tenho menos medida, eu vou utilizar essa, a 3,5 e a 4 para dar uma largurazinha pro meu quadril, tá? Fita métrica e uma tesoura, agulha de tapeçaria também, certo? Se você estiver em casa. Antes de começarmos, eu gostaria de explicar as medidas que a gente vai precisar, que vocês podem estar medindo com fita métrica ou em vocês mesmos, caso vocês não tenham, né, a fita e seja um trabalho para vocês. A primeira medida é essa daqui da cintura. A minha tá medindo 77 centímetros. Geralmente, para eu fazer a cintura ou a peça, eu diminuo um pouco. Mas dessa vez, como eu pretendo colocar um lacinho, né, no meio ali do meu cós, para amarrar, eu vou deixar nessa medida exata da cintura. 77 centímetros, que é a primeira parte que a gente vai fazer. Depois, você vai precisar da sua medida do seu quadril, que é ali no bumbum, né? A parte maior ali em você, que é onde a gente vai construir o short. Ele vai vir aqui e a gente vai construir ele. E aí, o quadril, vocês podem estar utilizando, como eu falei, a mesma agulha, certo? Porque quando a gente for fazer a peça, ela já vai alargar naturalmente, ou podem estar fazendo com outras agulhas ou com aumento. Mas tenham em mente que vocês precisam dessas duas medidas. A primeira parte do qual a gente vai começar com a medida da cintura e depois a gente vai pro quadril, certo? Anotem aí, agora a gente vai começar a nossa peça. Iniciando a nossa peça, eu vou fazer aqui um nozinho corrediço. Insiro aqui o meu dedo ou a minha agulha e puxo aqui. Insiro a agulha e vamos iniciar fazendo 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Damos a laçada. Vamos contar 1, 2, 3 no quarto. A gente vai dar meio ponto alto. Inserir aqui a linha, tenho 3 laçadas. Laço e tiro as 3 de vez. E a gente vai continuar fazendo meios pontos altos. Até chegar no finalzinho aqui das nossas correntes.
Vamos contar aqui quantos pontos a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Esse daqui vai ser a altura do cós. O nosso short, né? O short que eu tô tentando trazer pra vocês é um short cintura baixa, tá? Se você quiser um short cintura alta, você vai realizar, né, mais correntes aqui e vai continuar aqui esse ponto até da altura do cós que você deseja, tá? Esse pra mim já tá um tamanho suficiente. Deixa eu ver até quantos centímetros ficou. 6 centímetros. Então, ele pra mim já é suficiente, mas você pode estar fazendo um cós maior, tá? E depende do seu gosto mesmo. Então, ficamos aqui com 8 meios pontos altos. Finalizando aqui essa carreira, vamos virar o trabalho. Vamos inserir aqui um ponto baixo nesse primeiro ponto, ou duas correntinhas, tá? Vamos fazer um ponto baixo aqui e uma correntinha, ou duas correntinhas. Laçamos. E tá vendo que aqui fica uns Vzinhos? Acho que tá dando pra ver. Fica uns Vzinhos aqui, que é o do ponto. Vamos começar a fazer o meio ponto alto pegando apenas essa parte de trás do ponto. Não vamos pegar as duas. Tá vendo que é diferente? Vamos pegar apenas a de trás e vamos fazer meio ponto alto. Laçamos, novamente pegamos a alça de trás do ponto e fazemos meio ponto. A gente vai seguir esse padrão até completarmos o centímetro da nossa cintura, ou a cintura da pessoa que você vai tecer a peça. Outra dica, se você não estiver usando barroco, estiver usando uma linha Anne ou uma linha mais leve, você tem que fazer tirar pelo menos uns 5 centímetros aí para mais, a depender do seu ponto, né? O ponto quanto vai, quando a gente tece a peça de crochê, ele vai ceder. Então, esse ponto aqui que eu tô fazendo, ele dá um pouco mais de estrutura. E eu ainda assim vou fazer uma carreira onde a gente vai amarrar aqui, né? Mas com outras linhas, é bom fazer um ajustezinho, fazer menos do que os centímetros, porque o crochê cede, tá bom? Só uma dicasinha aí. Então, voltando aqui, a gente vai fazendo meio ponto. Chegando nessas últimas correntes aqui, a gente vai fazer normalmente aqui o ponto, o meio ponto alto. Sempre vai contar, né? Na última correntinha aqui, uma corrente antes da que a gente fez o ponto. Meio ponto. Viramos. Novamente, a gente faz aqui um ponto baixo no primeiro ponto de base, mais uma correntinha ou apenas duas correntinhas, e repetimos o mesmo processo. Aqui de trás, a gente pega e faz meio ponto alto. Traz novamente, meio ponto. E é isso, a gente vai seguir até a quantidade da cintura desejada. Eu vou fazer aqui os meus 77 centímetros. E eu volto com vocês. Mas não tem erro, sempre é só se atentar se tá continuando os 8 pontos altos na mesma carreira, que é pro trabalho sempre ficar reto, tá? Eu vou fazer aqui os meus pontos, e quando terminar as quantidades aqui, eu volto, tá? Pra mostrar a vocês. Agora que a gente já tem os centímetros da cintura completados, a gente vai juntar aqui. Para começarmos a unir
ponta com a outra. Como é que a gente vai fazer essa união? Primeiramente, vamos pegar, eu tô aqui com o primeiro ponto, né? Aqui já na agulha. Vamos inserir aqui nesse último também desse lado e vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, no próximo ponto, tá vendo que temos aqui... Deixa eu separar aqui um do outro. 2 vezinhos. Agora, eu vou pegar nesse primeiro daqui, este vezinho da frente. E no próximo, que a gente sempre vai ver aqui que a gente fez um no próximo ponto aqui, vamos pegar também o vezinho da frente. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Novamente, aqui, primeiro vezinho, aqui também, o primeiro vezinho. Espero que esteja dando para entender. Vocês podem estar fazendo também, inserindo nele, nos dois vezinhos do ponto, tá? Se não estiverem conseguindo, mas é bem fácil. Tem esse de trás e tem esse da frente. Vamos pegar esse. E esse daqui também é o próximo. Tem esse de trás. E tem esse da frente. Ponto baixíssimo. E assim a gente vai seguindo até o final. No final, eu vou pegar os dois V's, tá vendo? E aqui também, que é pra ficar mais preso. Eu vou dar um ponto baixíssimo. Quando viramos a peça, a gente vê que se formou aqui outro ponto alto em relevo, tá? E com a peça aqui virada, vamos começar a trabalhar essa parte daqui agora. Que é a parte onde vai entrar o nosso quadril. E aqui foi o cós. Para iniciar, eu vou fazer onde tá correndo aqui a minha linha, só para ficar mais firmado, um ponto baixo. E uma corrente, simbolizando meio ponto alto. Vocês podem estar fazendo com ponto alto também, viu, gente? Tô fazendo com meio ponto para a peça ficar mais junta, os pontinhos. Laço aqui. E agora eu vou meio que fazer meio ponto alto em cada buraquinho aqui de ponto, que no caso são esses pontos que estão deitados, tá? E aí não tem muito segredo não, a gente vai encaixando aqui, inserindo dentro dos pontos, meio ponto alto. Meio ponto alto, meio ponto alto. E aí, a gente vai fazendo. Tenta não colocar 2 pontos no mesmo ponto de base, para não aumentar muito o quadril. Mas se houver necessidade, já pode fazer também, que já vai dar um aumento aqui, né? Que não tem muito segredo, a gente vai encaixando aqui os pontos. Então, vou fazendo aqui os meus. Chegando no final, eu volto pra gente dar continuidade e para explicar também como é que a gente vai
trocar o fio. Vou chegando aqui no final da minha volta. Ainda falta aqui ainda um pontinho ainda, que eu vou inserir. E antes de terminar aqui o meu meio ponto alto, eu já vou fazer minha troca de linha. Agora, eu pego a minha cor pêssego. Aqui tá o fiozinho de linha que eu não vou querer mais usar. E aqui tá minhas 3 laçadas na agulha. Eu vou inserir aqui a minha linha e fechar o meu meio ponto alto. Aqui na ponta, com a ponta da linha que a gente pegou agora, a gente vai fazer um nozinho. Eu faço outro só pra ficar, né? E essa linha daqui, a cor chama, a gente já pode cortar. Finalizado aqui o ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto aqui que a gente fez. Na corrente. E vou fechar aqui. Feito o ponto baixíssimo, a gente vai iniciar agora a segunda volta. Você pode fazer 2 correntes, ou um ponto baixo nessa mesma entrada aqui de ponto. E uma corrente, simbolizando o meio ponto alto. Vamos pegar aqui no próximo ponto e vamos fazer meio ponto alto. A gente basicamente vai repetir a carreira anterior. Tá vendo? Com meios pontos altos até lá o finalzinho da volta. Então, eu vou seguindo aqui fazendo meio ponto alto. Para cada meio ponto alto aqui de base, sem segredo nenhum, né? Só ver aqui as entradinhas do ponto e inserindo aqui a agulha e fazendo o meio ponto alto. Para eu não ficar cortando sempre a linha, eu vou fazer 2 voltas. Então, eu vou chegar até aqui o final, e aqui a gente vai iniciar a outra volta com essa mesma cor, tá? E quem já souber fazer, como insere aqui, como começa a outra volta, pode já ir fazendo, a gente se encontra na segunda volta dessa, ok? Chegando aqui no final da volta, já fiz aqui meu último meio ponto. Vou vir aqui, né, onde a gente fez um ponto alto e uma correntinha, vou vir na correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Deixa eu só trazer aqui meu ponto pra cá, que eu já vou aproveitar pra arrematar a linha. Aqui no ponto baixíssimo, a gente termina aqui a nossa volta. E o nosso trabalho tá ficando assim. Como eu falei pra vocês, vocês podem estar fazendo com ponto alto, fica muito bonito também, tá? E pode estar fazendo de uma cor só. Mas eu tô fazendo aqui das 2 cores porque eu achei mais legalzinho também. Aqui nesse mesmo ponto, a gente vai fazer um ponto baixo nessa mesma entrada aqui de ponto. E uma corrente. E a gente vai fazer a mesma coisa. Fazer uma carreira de meio pontos altos aqui. E quando chegar lá no final, eu volto com vocês aqui pra gente fazer a troca de cor. Cheguei aqui no final dessa carreira. E aí, vou fazer meu último meio ponto alto aqui, tá vendo? Só que eu não vou terminar ele
porque novamente a gente vai voltar para a cor chama. E aqui eu vou terminar com a outra cor. E aqui, mais uma vez, eu vou dar um nozinho aqui. Ops. Aqui. E outro nó. Podemos já cortar essa linha. E a gente vai dar aqui um ponto baixíssimo na correntinha que a gente iniciou ali, certo? Gente, agora eu não vou mais continuar com essa agulha número 3,5, vou vir para 4. Então, aqui a gente vai fazer nesse mesmo ponto aqui, um ponto baixo. E uma corrente de separação, laçamos. Aí, vocês aqui têm a alternativa de vir já arrematando aqui esses fios, ok? Que eu acho que eu vou fazer isso. E, enfim, continuo aqui fazendo meio ponto alto em cada ponto de base. Vamos fazer isso por toda a volta. E ele vai ficando assim. Terminei aqui, né? Então, eu vou fazer um ajuste aqui nas laterais. Já coloquei aqui a minha peça no meio. E só juntei e coloquei aqui um marcadorzinho, só para contar onde é que eu vou marcar aqui na lateral. Eu já contei aqui, e aqui dá uma diferença de 40 centímetros de cada lado aqui, sem contar essas extremidades. Então, eu vou contar aqui 20 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, que é basicamente onde tá no meio, né? Tô contando só pra vocês verem que não dá erro. Vou marcar aqui, tá? E aqui eu vou contar a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou tirar esse daqui e vou colocar aqui no lado. Pra fazer o ajuste. E aí, eu já aproveito também para explicar para vocês que vão precisar aí fazer esse ajuste. Eu vou continuar com essa mesma cor, né? Porque agora vai ser a segunda volta com a mesma cor. E já dei aqui também meu ponto baixíssimo para iniciarmos a outra volta aqui. Então, vou iniciar aqui como eu sempre faço, né? Com um ponto baixo e uma corrente. Deixa só ele vir aqui. E uma corrente. E aí, vou fazendo normalmente aqui meus meio ponto alto. Peraí que eu deixei de fazer um ponto. Esse daqui. E aí, vou fazendo normalmente aqui os meio ponto alto.
até chegar ali onde a gente fez a primeira marcação. E ali a gente vai fazer um aumento. Cheguei aqui no marcador onde eu marquei. Agora eu vou dar uma laçada na agulha e vou fazer 2 meio pontos nesse mesmo ponto aqui de base. E para não confundir aqui na próxima volta, já vou passar para esse primeiro ponto aqui onde a gente fez o aumento. Deixa eu só dar um nozinho aqui, para não se perder. Dá para ver também onde a gente fez o aumento, mas eu gosto de marcar para não esquecer mesmo. Feito isso, a gente segue fazendo meio ponto alto normalmente, sem nenhum aumento. E a gente vai fazer isso até o próximo marcador. Vai ficando assim. Vim percorrendo aqui de meio ponto alto. Tô chegando no outro marcador aqui. Onde eu vou tirar o nozinho para facilitar. E aí, vou fazer novamente 2 meio ponto alto no mesmo ponto. E vou marcar aqui o primeiro pontozinho aqui que a gente fez. Opa. Vou dar o nozinho. Dou um nó. Opa. E agora, continuo normalmente, fazendo meio ponto alto. Para cada meio ponto aqui de base. E assim eu vou fazendo até no final. Cheguei aqui no final. Vou novamente trocar aqui minha cor. Dá menorzinho. Outro. E agora, vou continuar com essa cor aqui. Vou dar meu ponto baixíssimo aqui. E vou continuar aqui. Deixa eu só puxar aqui. Agora, laçamos e continuamos fazendo meio ponto alto para cada ponto de base. Eu vou fazer sem nenhum aumento, né, até chegar ali aonde eu marquei na carreira anterior. E é ali que a gente vai fazer um aumento na peça. Cheguei aqui novamente no aumento. E dessa vez eu vou fazer 3 pontos, meio ponto alto, né? No mesmo ponto aqui de base. 2, 3. E vou seguir aqui fazendo meio ponto alto sobre cada ponto aqui de base, normalmente, até chegar aqui. Percorri aqui, né? E tô chegando no próximo ponto de aumento.
que é aqui. E aqui eu vou fazer 3 meio ponto alto no mesmo ponto de base. E vou seguir fazendo meio ponto alto sem aumento nos próximos pontos. Aí, o que que vai acontecer agora? Nossa carreira, ela vai começar a aumentar aqui, tá vendo que ela já deu uma aumentada. E aí, eu creio que eu vou continuar fazendo mais carreiras de aumento, porque eu preciso chegar na altura do meu quadril, no meu quadril ainda não cheguei. Vou aumentar mais uns centímetros. Vou continuar aqui fazendo, né, nesse mesmo esquema. Continua marcando aqui, né, onde a gente fez no início do ponto. Aqui, no caso, a gente já vai fazer já sem ser no primeiro, a gente marca no segundo aqui. Porque são 3, a gente faz no meio. Onde é que faremos os próximos aumentos? E você pode escolher, eu vou fazer uma carreira com 2, uma carreira com 3, para ir sentindo em mim. Mas aí fica a critério de vocês, viu? Quando for 3, você vai marcar no meio. E 2, você pode fazer no primeiro ponto. Aqui é a mesma coisa. 1 no segundo. Vamos marcar para na próxima carreira aqui, ou próxima volta, fazer o aumento. Então, eu seguirei fazendo meu ajuste aqui na lateral para aumentar mais um pouco. E também irei mexer aqui na altura, né? Então, vou trabalhando, depois que chegar aqui na medida da largura do quadril, eu vou apenas trabalhar com altura. E aí, vou fazendo aí, ainda não decidi, né? Se vai ser um mini short, como é que vai ser, mas o tamanho depende exclusivamente da gente. Com alguma dúvida, volta o vídeo, por favor, para a gente poder depois seguir para a próxima parte aqui do nosso trabalho. Vou seguindo a minha altura aqui, minha largura. Quando eu terminar tudinho, eu volto com vocês para explicar aqui quantas carreiras eu fiz, como foi que ficou, e a gente continuar aqui, certo? Voltei após fazer 18 voltas aqui no trabalho, certo? Vou explicar como é que eu fui fazendo aqui para dar esse aumento aqui. Eu havia explicado a fazer os aumentos, né? Primeiro a gente fez 2, depois a gente fez 3, e eu falei que iria continuar fazendo os aumentos até chegar aqui na circunferência do meu quadril. Eu fiz aumento seguindo a mesma sequência que eu ensinei, de 3 e 2, por 13 voltas, certo? Depois das 13, eu vim aqui terminando fazendo meio ponto alto em cima de meio ponto alto, de cada meio ponto alto de base, certo? Sem mais aumento nenhum. Eu finalizei aqui de altura o meu trabalho 20 centímetros. E de largura 43, né? Totalizando aí os 86 de quadril. Após, aí vocês têm que ver em vocês. Se vocês fizerem esses mesmos aumentos que eu e não chegou ainda no quadril de vocês, né? Vocês seguem aumentando, tomando cuidado com a altura do short, porque vai ter a divisória aqui. Então, se você vê que não chegou no quadril, né? Se de repente você tem um quadril mais largo, esteja fazendo uma peça plus size, eu recomendo você estar fazendo 3 aumentos aqui a cada volta, tá? E talvez se você tem um quadril menor aqui, você tem que estar olhando sempre em cada volta aqui, onde você vai parar
para depois vir fazendo carreiras retas, tá? Para a peça não ficar muito folgada. A menos que você queira mesmo uma peça mais folgada, aí você continua aí fazendo os aumentos. Outra coisa, reparar também na altura da peça, porque agora a gente vai fazer aqui a divisão das pernas. Eu vesti em mim e senti que essa altura, ela ficou legal, tá? Pra começar a divisória, porque eu não quero um short muito grande. Então, eu vou começar a divisória e fazer voltas agora circulares aqui. Vou mostrar pra você como é que a gente vai fazer. Passando para a próxima parte do short, eu vou precisar determinar, e você em casa aí também, o meio da peça. Para determinar agora o meio da peça também é algo muito simples. Eu estou me baseando no meio por esse daqui de trás, tá? Eu coloco ele no meio, porque eu acho melhor, né, para se basear, que foi também por onde eu me baseei para fazer os aumentos. Eu vou determinar aqui, primeiramente, esse ponto, que eu tô marcando com o alfinete, mas vocês podem estar fazendo com a linha, né? Só porque eu não achei a linha. Determinei aqui e agora simplesmente eu vou contar, tanto desse lado quanto desse, para ver se esse ponto daqui é realmente o meu ponto do meio, tá? Tem que dar a mesma quantidade aqui e a mesma quantidade aqui, tá? Aí você conta, você não conta o que você tá começando, conta os demais, né? Aí vai contando, se baseia aqui e conta também deste lado, tá? Eu vou fazer aqui minha conta para ver se realmente esse ponto daqui é o meu ponto do meio e volto com vocês para a próxima parte. Fiz aqui as contas, já deixei aqui tudo certinho, o meio, né, da peça. Agora, eu vou começar aqui a fazer a divisão das pernas. Aqui nesse meio, vou botar aqui para não confundir. Aqui nesse meio, eu vou fazer 11 correntes. 11 correntes. Totalizando aqui, deixa eu ver aqui em centímetros. 7 centímetros. 8 centímetros, tá? Aqui pro meu tamanho tá sendo um tamanho M, mas aí você pode tá fazendo aí menos ou mais. O importante é você vestir e ver se tá ficando confortável entre as pernas. Se você quiser um pouco mais folgado, você pode fazer mais. Feito aqui as correntes, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui vai ficar a divisão, tá? Vocês podem estar continuando daqui, essa próxima parte, mas como eu não gosto de fazer a emenda do trabalho muito aqui, eu gosto de escondê-la, eu vou para cá pro meio do trabalho, trabalhando pontos baixíssimos. Vou caminhar aqui 5 correntes. Caminhado aqui as 5 correntes, eu vou fazer 2 correntes simbolizando aqui o primeiro ponto. Vou virar o trabalho. Não vou virar o trabalho. Feito as 2 correntes, eu vou dar uma laçada e vou vir aqui na próxima corrente e vou fazer meio ponto alto. E aí, eu vou fazendo meio ponto alto. Aqui por toda a minha volta.
Vou fazendo. Cheguei aqui na última, faço também. Dou minha laçada, venho nessa primeira aqui onde eu fiz a minha correntinha, vou fazer meio ponto alto. E aí, eu vou fazendo meio ponto normalmente, como a gente vem fazendo aqui, por toda a volta. Até chegar aqui novamente. Vim percorrendo aqui toda essa volta de meio ponto alto. E agora, tô chegando aqui novamente na corrente onde a gente fez aqui a divisão, né? Nesse ponto daqui, eu vou fazer meio ponto alto. E aqui nessas correntes, vai ser um pouquinho difícil, talvez, mas é só vir aqui no meio delas e fazer meio ponto. Falo que pode ser difícil porque a gente fez em pontos baixíssimos, né? Aqui. Eu venho aqui percorrendo. Vou fazer aqui meu último ponto. E aqui na segunda corrente, eu vou dar um ponto baixíssimo. Ficando assim. Na dúvida, eu recomendo que vocês vistam novamente e vejam se tá correto, tá? Feito essa volta, eu vou fazer mais 3 ou 5, totalizando 6, tá? Eu vou voltar depois aqui pra falar pra vocês quantas eu fiz, porque agora eu vou dar a altura que eu quero no meu short. Eu não vou querer ali um short muito grande, então eu vou tentar fazer 6 voltas aqui, fizemos umas mais 5, pra tentar dar a altura que eu quero aqui no meu short, tá? Terminando, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer o outro lado. Lembrando, sempre na segunda volta de trocar aqui a nossa cor e de não fazer mais nenhum aumento, tá? Só se você realmente sentir necessidade. Mas eu vou fazer aqui sem aumento nenhum, 6 voltas e finalizando, eu volto aqui com vocês. Gente, como eu falei, eu fiz aqui 6 voltas, tá? E pra mim, esse daqui já tá um tamanho bom, tanto pra frente quanto pras costas. Outra dica que eu queria dar pra vocês é que, se aqui o meu tamanho na parte da frente tivesse bom, só que na parte de trás não tivesse, eu poderia estar fazendo aqui com meio ponto alto e chegando aqui no meio, fazer a carreira de trás toda em ponto alto. É uma ótima dica também, né? Para algumas peças, elas pedem que a gente faça esse ajuste porque atrás fica maior do que a frente, né? Até em shorts mesmo que a gente compra jeans ou de malha, eles também têm esse ajuste já. Então, você pode estar fazendo. Como eu quero um short curto mesmo, então vou deixar assim, tá? Fiz aqui as 6, vocês podem estar fazendo mais, ok? Vou fazer uma correntinha e vou cortar aqui esse fio, para depois eu arrematar. Feito um lado, agora a gente vai fazer o outro, da mesma forma. Eu vou pegar aqui pelo meio, não precisa ser o mesmo ponto, tá? Que a gente fez o outro, mas pelo meio aqui. Vou colocar a linha aqui. Insiro, faço um nozinho. Uma corrente, porque pra mim essa daqui já fica já também como uma, tá? E vou aqui fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Eu vou fazendo meio ponto alto por toda a volta.
Já vou pegar nesse fio também e vou escondendo aqui, né? Aí, vou fazer aqui no último. E sempre lembrar, tanto desse lado quanto no outro, pegar também essa primeira aqui que a gente fez. Que ele também já dá um aumentozinho também necessário ali na nossa divisão aqui. E sigo fazendo, tá? Meio ponto alto. A gente vai repetir a mesma coisa. Aí, venho aqui, chegando aqui, eu vou fazer outra carreira e depois repetir aqui as 6. Eu vou fazer aqui no meu. Se você tiver com dúvida, volta um pouco o vídeo para ver a mesma coisa que a gente fez desse lado de cá, a gente vai fazer nesse agora. Sem aumento nenhum, certo? Só circular aí 6 vezes, ou quantas vocês quiserem. E na volta, eu mostro como é que a gente vai fazer aqui a finalização do nosso short. Terminei aqui meu short. Já fiz já os dois lados, arrematei já aqui. Cortei, né, na verdade, para depois arrematar aqui os fios. E agora, para finalizar, vocês podem finalizar da seguinte forma. Para quem não gosta do lacinho aqui, pode tá pegando um elastex e passar aqui, né? Cortar ele menorzinho e passar com um ponto baixo aqui. Eu não vou ensinar como é que faz, porque no momento eu tô sem, tá? E como eu tô sem, eu vou pegar aqui o fio vermelho mesmo, o chama. Peguei aqui o fio duplo, tá? Cortei uma quantidade aí considerável, peguei o fio duplo. Ou você pode pegar a parte de dentro e de fora do novelo. Se for um novelo grande, né? E aqui eu simplesmente vou fazer correntinhas. Não vou passar a quantidade, porque eu vou fazer um cordão de correntinhas maior que a minha cintura. Você imagina que esse cordão você vai amarrar na sua cintura e você ainda vai fazer um lacinho, né? O meu lacinho eu vou fazer pequeno, pois eu vou deixar pela parte de dentro, para não mostrar. Mas pode deixar pro lado de fora também, que fica bonitinho. Esse cordão você pode estar fazendo de uma cor só, pode estar mesclando os dois fios, né? Para amarrar, ficar diferente. E aí, eu vou fazer aqui esse cordão aqui de correntinha. Acho que só fazendo as correntinhas vai ser suficiente, né? Porque tá um fio duplo, já fica um cordão grosso. E depois que eu fizer aqui os meus, eu venho mostrar como é que a gente vai colocar aqui. Fiz aqui o meu cordão. Maior aqui, né? Quase o dobro aqui da minha peça. Com o cordão, agora eu vou verificar aqui o meio da peça. Vou botar aqui o meu fio de fora para dentro, pois eu quero amarrar para dentro aqui. O meu fio eu não quero que fique à mostra. Se vocês forem deixar o fio à mostra, vocês botam o contrário, né? Ele fica meio apertadinho, mas ele entra. E aí, eu vou também colocar mais próximo mesmo do começo da peça, tá? Vocês podem colocar aqui no meio também, não tem problema nenhum, viu? Mas eu vou inserindo aqui, vou meio que passar 2 aqui, no próximo eu entro. E aí, também é sem segredo, só tomar cuidado para não deixar torto ou acabar deixando aqui muito folgado, né? Mas aí ele vai ficando assim, tá, gente?
Passar 2 aqui no terceiro novamente. Eu sempre pego por essa ponta, porque pra mim fica mais fácil de puxar o fio. E aí, vocês vão encaixando. Eu vou fazer isso até o final. E eu já volto com vocês já com a peça pronta. Pra gente finalizar aqui e vocês verem como é que fica no corpo. Vou fazendo aqui no final, eu volto com vocês. Com relação às pontas, aqui você pode dar outro nó, que ele não vai soltar, e depois cortar aqui. Pode cortar bem rente, que é que ele não solta mais. Puxa o outro, dá um nó também. Se quiser, pode até dar outro. Puxa bem. E aqui também a gente já pode cortar. Pronto, gente, o nosso short tá pronto. Aqui, esses fios aqui, depois eu vou arrematar. E agora eu vou mostrar como é que fica no corpo. E assim ficou a peça finalizada. Eu particularmente amei o resultado e eu espero que vocês também. A gente já tem o nosso próximo encontro marcado em nossa próxima videoaula. Até mais!